O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou hoje que os países ocidentais correm o risco de provocar uma guerra nuclear caso enviem tropas para lutar na Ucrânia. Nessa quinta-feira, o líder russo fez um dos discursos mais claros e objetivos desde o início do conflito contra os ucranianos. Putin foi categórico ao afirmar que uma possível entrada de países do Ocidente para ajudar a Ucrânia na guerra seria imprudente e causaria efeitos globais, inclusive nucleares. Tudo que os ocidentais inventam, aquilo com que estão assustando o mundo inteiro, cria a ameaça real de um conflito com o uso de armas nucleares e, portanto, a destruição da civilização. Putin já havia falado dos perigos de um confronto direto entre a OTAN e a Rússia, mas o alerta nuclear de agora foi um dos mais explícitos. Houve conversa sobre a possibilidade de enviar contingentes militares da OTAN para a Ucrânia. Lembramos o destino daqueles que, em outras vezes, enviaram os contingentes ao território do nosso país. Hoje em dia, as consequências para possíveis intervencionistas serão muito mais trágicas. Vários líderes europeus de países que fazem parte da OTAN expressaram preocupação com as falas de Putin. Quem falou sobre o assunto foi o chanceler da Alemanha, que afirmou o desejo da aliança militar em não entrar diretamente no conflito. Em comunicado, ele também foi direto e disse que a OTAN não vai se envolver militarmente na região. A OTAN não fará parte deste conflito. Esse continua sendo o caso. Não queremos que a guerra da Rússia contra a Ucrânia se torne uma guerra entre a Rússia e a OTAN. Concordamos nisso com todos os nossos aliados. Isso também significa nenhum envolvimento alemão na região. Vladimir Putin ainda disse que Moscou está aberta a discussões sobre a estabilidade estratégica nuclear com os Estados Unidos, mas sugeriu que Washington não tem um interesse genuíno nessas negociações. Quem vai falar com a gente a respeito do discurso de Vladimir Putin é Paulo Velasco, que é professor de Política Internacional da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professor, seja muito bem-vindo, muito boa noite e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito boa noite, Renata. Gustavo, um prazer sempre conversar com vocês. Professor, esse discurso de Vladimir Putin, de aproximadamente 2 horas, veio logo depois do presidente da França ter sinalizado, ter levantado a possibilidade dos países do Ocidente enviarem tropas à Ucrânia como um sinal de apoio nesse momento. Esse discurso de Putin de hoje, ele foi a ameaça mais clara até agora e o quanto essa ameaça é preocupante? Renata, a gente pode dizer que está entre, de fato, os momentos mais duros, né, nas falas de Putin, pelo menos considerando o início da guerra na Ucrânia já há mais de 2 anos. Né? Ele foi muito contundente, né, na fala dele, expôs posições de força da Rússia, mas o ponto mais crítico foi justamente o alerta que fez ao Ocidente, de que os países da OTAN e do Ocidente não se aventurem efetivamente a entrar no conflito, né, a enviar tropas, né, efetivo militar para o território ucraniano. Quando ele fala justamente da possibilidade, né, de um conflito mais aberto, com o uso de armas nucleares, né, ele usou, inclusive, Renato, o termo destruição da civilização. Né, ele foi muito taxativo. Né. É claro que, enfim, isso, como a gente bem sabe, nas armas nucleares, né, elas funcionam como um instrumento dissuasório, né, no sentido de tentar convencer os outros atores a não atacarem o teu território, a não usarem armas contra você. Né. Essa é a lógica essencial do armamento nuclear. É um instrumento dissuasório, e ele usou a retórica nesse sentido para tentar dissuadir os atores ocidentais de qualquer forma de engajamento da Ucrânia nesse conflito que já completou 2 anos. Mas ele foi muito duro, muito contundente e muito claro, né? Em resposta, talvez, né, à fala incoerente, né, e preocupante e irresponsável de Macron, né, podemos dizer, porque o presidente francês serviu apenas com a sua fala para colocar ainda mais lenha na fogueira, né, em um cenário de uma guerra que não se sabe até quando vai, nem não há a menor perspectiva de entendimento, de acerto, de equilíbrio. A Rússia está passando por um momento positivo, né, quando pensamos na guerra, né, a Ucrânia está enfraquecida, sem munição nas suas tropas, né, então a fala do Putin tem muito a ver também com a conjuntura, né, que é uma conjuntura em que, no contexto atual, os ventos sopram bem a favor da Rússia. Né, há poucas semanas conseguiu assumir o controle ali de Avdiivka, né, uma cidade estratégica posicionada na região de Donetsk. Então, enfim, vemos uma Rússia efetivamente marcando uma posição e demonstrando força.
Professor, eu queria que o senhor me explicasse, ou tivesse a leitura, de como Putin trata os Estados Unidos e o presidente Joe Biden. Recentemente, o presidente americano xingou Putin durante um evento de campanha. Em contrapartida, Putin sempre usa de termos mais irônicos a Joe Biden, diz que prefere Joe Biden vencer nas eleições até mesmo que Donald Trump. E nesse discurso, ele tem uma fala não mansa, obviamente que mantém a rigidez, mas dá a entender que negociaria com os Estados Unidos, conversaria com os Estados Unidos. Ele não trata o americano, o governo americano, como um rival a se acabar, como o americano faz com ele. Que leitura é essa? Como que a gente pode olhar para isso? Gustavo, a gente pode dizer que a política externa russa, isso não é de hoje, né? A gente já tem o Putin no poder há mais de 20 anos, né? Assumiu o governo russo ainda no final de 99, né? Então é muito tempo do Putin, já dá para ter uma noção bastante clara, né, de como é a política externa, né, que ele pensa para o seu país, né? Na relação com os Estados Unidos, né, a tônica fundamental é o que a gente costuma chamar de divergência limitada, né? Ou seja, a Rússia se permite divergir, né, discordar dos Estados Unidos, né, confrontar os Estados Unidos em várias frentes, mas de maneira limitada, né, de maneira mais branda, né, sem, né, de fato, criar, né, uma crise, né, intransponível, né, sem efetivamente poder levar, né, a um cenário de conflagração, né, ou de confrontação. Não interessa à Rússia, evidentemente, uma guerra com os Estados Unidos, né, ou uma guerra com a OTAN. Né? Quando ele fala, né, e falou há algumas semanas, né, que preferia o Biden ao Trump, né, ele disse que porque o Biden é um político mais da velha escola, né, da velha guarda, é mais previsível, né, no que de alguma maneira ele tem razão, né. Claro que havia ali um quê de ironia, mas ele tem razão, né, de fato. Né, o Trump é uma cabeça muito mais difícil de decifrar, né, do que a do Joe Biden. Né? O Biden é uma figura também bastante enfraquecida, né? Fisicamente ele é enfraquecido. Então, para o Putin, claro, é mais interessante lidar, né, com um personagem que tem, né, muita resistência, inclusive dentro do seu território, né, as gafes, né, as lacunas, né, recorrentes do Biden. Né? Mas a postura de Moscou é muito essa, no sentido de, claro, marcar uma posição, né, não pôde demonstrar maiores vulnerabilidades, mas também não quer, né, criar uma crise absolutamente intransponível. Né? Por isso o aceno, né? Estamos dispostos a dialogar com o Ocidente, com os Estados Unidos, né? Mas eles é que não querem. Então, de certa maneira, ele culpa o Ocidente, culpa os Estados Unidos pelo que está acontecendo. Né? Ele reconhece, né, que o conflito na Ucrânia, né, tem que ser resolvido, né? Diz que está disposto, né, a buscar uma solução estratégica, que não foi ele que causou aquilo. Ele voltou a repetir, Gustavo, isso na fala de hoje, né, que não foi ele que causou, né, aquele cenário, que ele está combatendo o nazismo. Mais uma vez, ele falou em nazismo ali por parte do governo ucraniano, mas deixa uma porta aberta, uma janela de oportunidade aberta para eventualmente poder dialogar com os Estados Unidos, mas nos termos que interessam à Rússia também. Né? Esse foi um outro ponto destacado do discurso. Ele disse, não iremos conversar, apenas nos termos que interessam a eles. Né? Ou seja, ele faz uma demonstração, né, de força, uma posição clara, né, mas deixa essa portinha aberta, né, para eventualmente poder sentar à mesa, né, que é o que pode acontecer em algum momento. Né? Mas a Rússia quer sentar à mesa eventualmente para negociar, mas demonstrando força, né? E não chegar lá já vendida numa postura de grande vulnerabilidade. Né? Mas é uma divergência limitada, Gustavo, né? Não é uma confrontação aberta, né? Não interessaria isso, em hipótese alguma, ao governo do Putin, né? Mas, claro, né, marcar as diferenças, divergências, mas sem também, né, uma crise que seja, enfim, intransponível, né, da qual não se possa sair. Professor, um outro ponto interessante quando a gente analisa os últimos discursos de Vladimir Putin é que ele não fala e não mira apenas na Ucrânia, né? Em vários momentos ele tem sinalizado aí para outras repúblicas, outras ex-repúblicas soviéticas, inclusive países que são membros, são integrantes da OTAN, Letônia, Estônia e Lituânia. O que ele sinaliza quando ele faz um discurso como esse e o que se pode esperar da Rússia nesse sentido? Renata, o Putin ele tem na sua política externa uma visão geopolítica muito clara. Né? Ele combina, né, geopolítica e nacionalismo sempre nas suas falas. Né? Isso fundamenta muito o que é, né, a política externa do país nas últimas 2 décadas. Né? Ele está sempre muito atento, né, a quaisquer países, né, que possam representar uma vulnerabilidade estratégica para a Rússia. Né? Você citou as 3 repúblicas bálticas, Renata, né? Lituânia, Letônia e Estônia, foram parte da antiga União Soviética, né? Hoje são países que pertencem à União Europeia, pertencem também à OTAN, né? Estão ali na região do Mar Báltico. Né? Com a recente adesão, né, de Finlândia, né, e agora está se completando a entrada da Suécia
na OTAN, praticamente todo o Mar Báltico, né, está sob o controle da OTAN, né, exceção feita, né, ao litoral ali da Rússia, né, São Petersburgo, por exemplo, né, e a Kaliningrado, né, que é o exclave russo que fica ali, né, do lado da Polônia, né? Então a Rússia percebe, de fato, né, esse avanço da OTAN, a entrada de Suécia, de Finlândia, né, como algo que fecha um pouco o cerco ali no Mar Báltico e é preocupante para as posições russas, né? Ali é uma rota importante para o comércio, né? Enfim, então o país se sente um pouco acuado também, né? E mais uma vez, né, demonstra que está atento à geopolítica da região, está atento a quaisquer territórios onde haja a presença de russos étnicos, né? Vemos russos étnicos, por exemplo, ali nesses territórios das repúblicas bálticas, né? Russos étnicos, né, na parte oriental da Ucrânia, por isso, em grande medida, a invasão do território, nem em outros territórios ali também do entorno regional mais imediato, né, daquele espaço vital geopolítico da Rússia, né? Então temos a situação da Transnistria ali no entorno, né, uma situação sempre delicada, porque há, né, também rebeldes ali pró-Rússia, né, e poderia provocar uma fratura ali, né, na Moldávia. Ele sempre muito atento à Geórgia, entrou em guerra com a Geórgia em 2008. Então, são países do entorno onde há russos étnicos, né, onde ele quer proteger esses seus, entre aspas, nacionais, onde ele quer evitar, efetivamente, maiores avanços da OTAN que possam representar, né, riscos à própria segurança nacional do país. Então, né, o futuro é difícil de decifrar, né, mas certamente ele contempla eventuais movimentos estratégicos ali, tem um apoio muito claro da Bielorrússia, né, muito atento ao que acontece na Moldávia, né, a Transnistria, muito atento ao que acontece na Geórgia, né, e o sonho russo poderia ser, eventualmente, avançar em direção, né, às repúblicas bálticas, né, juntando ali ao território, por exemplo, de Kaliningrado, né, que esse é escravo russo que fica ali no litoral do Mar Báltico. Então, são muitas questões geopolíticas sensíveis e a Rússia tem uma atenção muito clara sempre à dimensão geopolítica, né, ao que entende ser o seu espaço vital e o espaço de proteção dos seus nacionais, né, ou do que o Putin costuma chamar de russos étnicos. Tá certo. Professor, muito obrigado pela participação aqui conosco, pela análise, pela descrever esse cenário aí russo. Um forte abraço e até a próxima. Muito obrigado, Gustavo, Renata, um abraço a todos e até a próxima.